Graças a Deus, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias na carta pastoral de Paulo a Tito. Como é meio difícil de abrir, de achar, eu vou dar tempo de abrir a água aqui. Tito, capítulo 1, os primeiros 4 versículos. Como eu estava dizendo para vocês, ontem nós estávamos lá no Enimpad, e aí lá o sinal de internet às vezes falha um pouquinho e a gente fica sem sinal. Mas aí ontem à tarde, no finalzinho da tarde, eu consegui acessar, e aí eu abri nos principais meios de notícias aí, internacionais, o País, CNN Internacional, os brasileiros também, e todo mundo falando exaustivamente sobre o ataque do Irã contra Israel. E aí, seguindo lá no Instagram, no X lá, e a gente começa a ver um monte de gente entrando em desespero, um monte de gente dando as suas opiniões, né? Alguns pastores com medo, alguns desesperados, né? Pedindo oração, e nós temos que orar mesmo pela paz de Jerusalém. A palavra de Deus diz, hoje pela manhã o pastor leu lá no Enimpad até o Salmo 128, que termina com essa admoestação do salmista, que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, e nós devemos orar. Mas aí, eu, acompanhando as notícias, né? E não só essas notícias, as notícias de Goiás. Vocês já perceberam que quando vocês abrem a internet hoje, se você não for um crente firme, você entra em paranoia, né? Entra em desespero. Você vê a questão do Irã atacando Israel, você vê na economia lá, na Alemanha, ontem eu estava lendo uma reportagem, falando que a Alemanha, o país mais rico da Europa, está sendo tomada por uma quantidade enorme de pobreza, de miséria, gente na rua, vivendo como indigente, coisa assim, difícil de você ver. Né? A França, aquele problema social grande. Você vê na Espanha a crise dos aluguéis. Né? O governo espanhol, algum tempo atrás, abriu um visto lá para que as pessoas que tivessem mais de 500 mil euros poderia comprar um imóvel lá e receber o visto de permanência. Aí um monte de gente rico comprou vários imóveis, se mudaram para lá, e aí o que aconteceu? Os imóveis ficaram tudo nas mãos de poucas pessoas, e o aluguel foi lá para cima, e o pessoal lá não está conseguindo pagar aluguel, está tendo uma crise grande na área imobiliária, e o governo está tendo que fazer algumas coisas. Na área econômica, quem tem dinheiro aí nas criptomoedas, no Bitcoin, por exemplo, essa semana o Bitcoin estava 72 mil, 73 mil dólares, caiu para 61, 62, e muita gente que tinha dinheiro no mercado ativo de criptomoedas, teve seu dinheiro assim, pulverizado, perdas grandes de dinheiro. Então você percebe guerras, rumores de guerras, você percebe a economia ruindo em muitos países ricos, tido como ricos, a economia entrando aí em frangalhos, vamos dizer assim. Você vem para as notícias do Brasil, nas páginas policiais, aí pronto, aí acabou, né? O negócio é feio mesmo. Homem matando mulher, pai matando filho, enxurrada levando criança, chuva derrubando tudo. Até terremoto no Maranhão teve esses dias aí, coisa que eu nunca ouvi falar, está acontecendo. Terremoto no Maranhão. Então, para as pessoas naturais, as pessoas que não seguem ao Senhor Jesus, quando ouvem ou quando leem essas coisas, qual que é a tendência delas? Entrarem em pânico, adquirirem medo. E hoje nós temos uma quantidade enorme de pessoas ansiosas, uma grande quantidade de pessoas tomando remédios controlados, e muitas das vezes por causa dessas coisas que geram essas tensões,
esses medos, essas ansiedades nas pessoas. E aí, quando eu saí lá do rancho onde os irmãos estavam cantando e fui deitar, antes de dormir, eu estava pensando justamente sobre essas coisas. E o sentimento que eu tive naquela noite, ontem, e durante todo o dia de hoje, é um sentimento muito grande de paz e principalmente de esperança. E é esse tema, esperança, que eu quero compartilhar um pouco com vocês nessa noite. Porque nós somos o povo da esperança. Nós temos a esperança da vida eterna. Nós temos o maior tesouro, nós temos a maior promessa. Nós somos o povo mais feliz da terra porque nós temos esperança. E quando eu vejo todas essas coisas acontecendo no mundo, eu tenho paz e esperança, sabe por quê? Porque eu começo a perceber que a palavra de Deus, as profecias bíblicas, as promessas de Deus, elas estão se cumprindo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que está escrito, de acordo com aquilo que Deus disse, de acordo com aquilo que Jesus falou. E isso me dá uma paz muito grande, porque quem falou é o meu Deus, o Deus que cuida de mim, o Deus que cuida de você, o Deus que te salvou, o Deus que te prometeu e o Deus que vai te conduzir até aquele grande dia onde você estará com Ele na eternidade. Esse sentimento tomou conta de mim ontem, esse sentimento tomou conta de mim hoje. Sentimento de esperança. E nós somos o povo da esperança. E aí no versículo 1 do capítulo 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, o que está escrito aí? Na esperança da vida eterna. Esperança de vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e da parte de Cristo Jesus nosso Salvador. Gostaria de convidar você a permanecer com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos aqui nessa carta de Tito. Pois bem, quando nós analisamos aqui a epístola de Tito, que é uma epístola muito pequena, apenas 3 capítulos, nós percebemos uma grande semelhança, como em outros textos da Bíblia, uma grande semelhança com a nossa sociedade na qual nós vivemos hoje. Veja só. A carta de Tito é considerada uma carta pastoral. O que é uma carta pastoral? É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a um líder, a um pastor que tomava conta de uma determinada igreja, de uma determinada região. Aí nós temos, por exemplo, aí 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta a Tito, que são cartas pastorais. Por quê? Timóteo era pastor da cidade de Éfeso, Paulo deixou Éfeso tomando conta Timóteo tomando conta da igreja de Éfeso e deixou também o Tito tomando conta da igreja de uma ilha chamada Creta. Então era uma carta pastoral. Essa carta foi escrita por Paulo, alguns historiadores dizem que foi escrita por Paulo entre a sua primeira e segunda prisão. Aquela prisão de Atos 28, quando ele vai para Roma, lá é preso, ele fica algum tempo preso numa casa alugada, depois ele é solto, alguns historiadores biblicistas dizem que é a 4ª viagem missionária, né? Ele faz algumas viagens missionárias, e nesse período aí, entre a primeira prisão e a segunda prisão, ou última prisão, onde ele vai ser martirizado, ele escreve a carta para Tito, mais ou menos no ano de 65. Então, quando ele escreveu para Tito, a igreja da ilha de Creta era uma igreja nova. Ela era uma igreja um pouco ainda desorganizada, tanto é que se você vê lá no capítulo 1,
Paulo fala para Tito, vou te deixar aí para você organizar a igreja. Você vai escolher alguns presbíteros, alguns homens de Deus, casado com única mulher, não muito dado a vinho. Todas aquelas orientações que ele dá para Timóteo, ele também dá a Tito, para que possa organizar a igreja nova que estava surgindo na ilha de Creta. E o interessante é que Paulo fala que a população dessa ilha de Creta, a gente vê uma certa semelhança do que acontece com a nossa sociedade no mundo de hoje. O povo de Creta, naquela época em que Paulo escreveu, era um povo era um povo bastante imoral, muita semelhança com o que nós vemos hoje, né? Povo que era violento, povo que era imoral, povo que era desobediente às autoridades, povo que era mentiroso. Você sabe que a palavra mentiroso, no origem lá grego, era muito parecida com a palavra cretense, né? Então, cretense, mais ou menos, é muito parecido com a palavra mentiroso. Porque o povo de lá era um povo que era muito mentiroso. E Paulo até fala aqui na carta de Tito que tinha um grande poeta deles, um grande historiador deles, um homem importante da ilha de Creta, que esse próprio homem de lá chamava o povo de Creta de besta, de gente mentiroso, de besta fera, de gente preguiçoso, ventre preguiçoso, que não gostava de trabalhar. E essa aí era a população do povo da região de Creta. Muito parecido com a nossa sociedade hoje. Hoje nós temos muita violência, hoje nós temos um monte de gente desobediente às autoridades civis, desobedientes às autoridades eclesiásticas, desobedientes a pais e mães. Nós temos gente que não quer trabalhar, gente que quer viver de furtos. Quantos furtos nós temos hoje? Quantos usuários de droga que não trabalham e vivem de pequenos furtos para alimentar o seu vício, né? Então, a realidade da sociedade de Creta era muito parecida com a realidade da nossa sociedade de hoje. E aí, então, Paulo, ele deixa Tito lá, naquela região, para poder dar uma organizada, para levar o evangelho até aquelas pessoas. E aí, quando a gente analisa a situação do povo de Creta, e a gente compara com a nossa situação que nós vivemos no dia de hoje, qual que é a tendência natural? A tendência natural é as pessoas perderem a esperança, as pessoas perderem a fé. Mas aí vem Paulo e fala no primeiro versículo do capítulo 1, que ele, Paulo, sendo um servo de Deus, um homem usado por Deus, um homem que não tem mais vontade própria, um homem que a palavra servo aqui, ela é traduzida como doulos, é um escravo, um homem que não tem mais vontade própria, um homem que abriu mão de tudo, de todos os seus sonhos, de todos os seus desejos para viver pela obra do Senhor. Esse homem, servo de Deus, ele é usado por Deus para pregar a fé, para pregar a palavra a essas pessoas, a esses cretenses que eram ventres preguiçosos, que antes andavam vivendo na prática de furtos, que antes andavam vivendo na prática de pecado e que hoje são salvos, hoje são cheios do Espírito Santo de Deus, hoje são cheios de piedade, cheios da vida de Deus. E aí Paulo alerta esse povo a não viver com a falta de esperança, a não viver com medo, a não viver com tristeza, mas a viver nutrindo no seu coração a esperança da vida eterna. E isso é o que nós devemos viver hoje na nossa vida, a esperança de vida eterna. Nós somos o povo da esperança. O Senhor Jesus Cristo resgatou você lá no mundo. Você outrora andava segundo as paixões da sua carne. Outrora no mundo você vivia segundo os desejos da sua carne. Alguns praticavam os pecados mais terríveis do mundo. E hoje você, como diz a palavra de Deus lá em Efésios, você está sentado com Cristo, reinando com o Senhor Jesus Cristo, lá nas regiões celestiais. Hoje você faz
parte da igreja de Deus, hoje você faz parte do povo escolhido de Deus, e as portas do inferno não prevalecem contra a vida sua, porque você faz parte da igreja de Jesus Cristo. E você não pode, e eu não posso viver sem a esperança da vida eterna. Nós devemos viver nutrindo essa esperança da vida eterna na nossa vida. E por quê que a gente tem esperança? O que que você entende sobre a vida eterna? O que é a vida eterna? Lá em João 17, versículo 3, capítulo 17, o apóstolo João diz o seguinte, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, a mensagem da esperança eterna, ela é a base da mensagem da cruz. Por causa dessa esperança da vida eterna, muitos mártires, muitos pais cristãos da igreja morreram. Muitas pessoas foram jogadas dentro de um coliseu. Muitos enfrentaram feras. Muitas pessoas morreram comidas por cachorros, por cães, por causa dessa esperança. Muitos missionários, na época da cortina de ferro, da União Soviética, tiveram literalmente suas unhas arrancadas, tiveram seus olhos arrancados, por causa dessa esperança da vida eterna. Essa esperança da vida eterna é a base da mensagem do Evangelho, é a base da nossa vida com Cristo, e nós não podemos perder jamais essa esperança, porque se nós tirarmos a esperança da mensagem do Evangelho da cruz, sobra muito pouco para pregar. Sobra o quê para pregar sem essa esperança da vida eterna? Sobra o quê? Teologia da prosperidade? Você baseia a sua vida somente em quê? O que é o seu sonho maior nessa vida? Comprar uma mansão? Ter um helicóptero? Comprar um carrão do ano e trocar esse carro todo ano? Viajar para o mundo inteiro? Meus irmãos, se a gente tiver só, isso aí é uma bênção, e nós devemos pedir para Deus sempre isso na nossa vida. Mas se você colocar na sua vida a sua esperança apenas nessas coisas banais, nessas coisas passageiras, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. A nossa esperança deve estar lá na glória, a nossa esperança está lá no céu, a nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus, a nossa esperança tem que estar no fato de que um dia Jesus Cristo voltará e nós estaremos com Ele para todo sempre. É isso que deve fazer a gente levantar todos os dias, levantar as nossas mãos, fechar os nossos olhos e adorar ao Senhor e dizer obrigado, Senhor, me fortaleça, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, eu estou aqui para cumprir a Tua vontade, sempre nutrindo na sua vida essa esperança, porque essa é a chama que nos mantém, essa é a base da mensagem cristã. E essa esperança de vida eterna também, meus irmãos, nós devemos nutrir ela na nossa vida, porque no versículo 2 aqui, a palavra de Deus diz que o Deus que prometeu, que fez essa promessa, Ele não pode mentir. A palavra de Deus diz lá em Números que Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Se Deus prometeu, Ele vai se cumprir na sua vida. Então a vida eterna, essa esperança de vida eterna tem que estar firme, tem que estar enraizada no nosso coração todos os dias da nossa vida. E tem que nos dar paz, e tem que nos dar alegria, e tem que nos fazer descansar nos braços do Senhor. A vida eterna, de acordo com a palavra de Deus, ela é fruto do amor incondicional de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por que nós temos a vida eterna? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus vê em mim e em você, para que possamos chamar a atenção dEle, para que Ele possa nos salvar? Me fala uma coisa só que Deus pode ver de bom em mim e você, que nos faz ser merecedores da graça
e da misericórdia de Deus? Nada, nada, porque as nossas maiores qualidades são diante de Deus como trapos de imundícia. Somos nada. Por que que nós somos frutos do amor de Deus? Por causa do seu grande amor, o seu grande amor. Você que está aqui, meu irmão, minha irmã, fique sabendo que Deus te ama. Deus te ama de uma forma incondicional. Às vezes você pensa assim, eu não mereço, eu penso coisa que não deve, eu faço coisa que é feia, eu choro quando eu penso naquilo que eu faço, eu me entristeço, eu fico angustiado. Meu irmão, Deus ama você. Deus te ama, não importa o que você fez, Deus te ama. E Deus tem prazer em te salvar. E por causa do amor grande, precioso e poderoso de Deus, Ele te concede a vida eterna. E isso é glorioso. Isso é maravilhoso. A vida eterna também é um dom de Deus. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 33, 27, que Deus, Ele é eterno. Deus é eterno. Tem mais alguém que é eterno no seu atributo? Não, somente Deus. E porque Ele é eterno, Ele pode dar a você e a mim a eternidade. E nós vivemos aqui nesse mundo 70 anos, 80 anos, 90 anos. Às vezes uma vida boa, às vezes uma vida mais ou menos, às vezes uma vida ruim demais. Mas você tem que pensar o seguinte, que 70, 80, 90 anos diante da eternidade não é nem um pinguinho de água no oceano. Você passará a eternidade com o Senhor. Você passará a eternidade com o Senhor. A gente não consegue imaginar o que é isso, eternidade. Está muito além da nossa capacidade de imaginação. Mas nós vamos passar a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é fruto do amor, da graça de Deus. A vida eterna também, a gente tem uma boa notícia. A vida eterna, ela é gratuita. Ela é de graça. A vida eterna, ela é de graça. Você não precisa de pagar por ela. É dom de Deus. É dom de Deus. Ela é gratuita para a sua vida. Não é maravilhoso você pensar nisso? Deus oferece a vida eterna para todos. Para todos. Basta você e eu abrir o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, permitir com que o Senhor venha morar, fazer morada na nossa vida, permitir com que Deus, o Espírito Santo, faça morada na sua vida. E você recebe essa bênção graciosa, maravilhosa, que é a vida eterna. Amém? A vida eterna também é a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. E que nenhum pereça, mas que todos venham ao conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito de Deus é para que todos nós sejamos salvos. E hoje eu e você, nós temos o privilégio de estar aqui nessa noite. Um dia, alguém pregou o evangelho para você. Um dia você abriu o seu coração, você aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E hoje você está aqui para adorar, para exaltar, para glorificar, para adorar o nome de Deus. E isso é motivo para você ter paz no seu coração. Para você ter esperança todos os dias, alimentar essa esperança na sua vida. E nunca, jamais esmorecer, jamais fraquejar, jamais ficar fraco, jamais querer abandonar, jamais querer ficar em casa, como muitas pessoas às vezes fazem. E para você que está aqui nessa noite, que não tem Jesus no seu coração, que ainda não aceitou Jesus, ou você que está longe dos caminhos do Senhor Deus, ou você que está nos acompanhando pelas redes sociais, como nós podemos alcançar a vida eterna? Como?
João 5, 24, diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na palavra de Deus nós temos a história de duas pessoas que chegaram a Jesus, até Jesus, um intérprete da lei e um jovem rico, e um intérprete da lei. Chegou Jesus e perguntou: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí, para o intérprete da lei, Jesus falou assim: você conhece os mandamentos, amarás o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a si mesmo, faz isso e viverás. E aí o intérprete perguntou assim: quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do bom samaritano, que todos vocês conhecem, né? E eu não vou contar a parábola por causa do tempo, mas no final Jesus fala para ele então: faça o mesmo e você terá a vida eterna. Já o jovem rico, ele chegou para Jesus e fez a mesma pergunta: Senhor Deus, o que eu posso fazer, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: você conhece a lei, as leis: não furtarás, não matarás, honrarás pai e mãe. E citou a lei para o jovem, e o jovem falou: bom, Senhor, eu faço isso desde a minha mocidade, eu sou bom. Se gabando, se orgulhando. E aí Jesus fala para ele: é mesmo? Então vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E aí o que a Bíblia fala do jovem rico? Que ele ficou muito triste com esse mandamento de Jesus, virou as costas para o Senhor, foi embora rico, mas perdido. Foi embora cheio de dinheiro, mas sem a vida eterna. Ele tinha um ídolo no seu coração. E ele não quis abandonar o seu ídolo e escolher ao Senhor Jesus Cristo para a sua vida. E a palavra de Deus diz que nós devemos adquirir, aceitar, buscar, aceitar o convite do Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus deixa muito claro na palavra de Deus que para você ter a vida eterna, primeiro você precisa de arrependimento dos seus pecados. Arrependimento. Primeiro passo, arrependimento. Todos, sem exceção, são pecadores. Todos, sem nenhuma exceção, são pecadores. Na sua natureza, no seu pensamento, no seu agir, e todos precisam de arrependimento. Então você que está aqui, que não conhece o Senhor Jesus, você que está nos vendo pelas redes sociais, que ainda não aceitou Jesus, a palavra de Deus diz, e essa é a sua oportunidade hoje: arrependa-se dos seus pecados, para que você tenha a vida eterna em Cristo. Atos 3,18 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Só tem cancelamento de pecado aqueles que se arrependem e se voltam para o Senhor. Arrependa-se. Primeiro. Segundo, fé. Mas não é uma fé qualquer. Aquela fé banal que você fala: eu acredito. Quando eu era criança, eu lembro, uns 9, 10 anos, eu era da Vila Góes, da Rua 8, Vila Góes, e naquela época o pastor Adair era o meu pastor. E ele foi dar uma aula para os pré-adolescentes daquela época, e ele contou uma história interessante que eu nunca esqueci dessa história, para diferenciar entre acreditar e fé. Ele contou o seguinte: imagina você que tem um abismo aqui, aí tem uma corda amarrada daqui até lá, bem esticada. Aí alguém está aqui com um carrinho de mão e pergunta: vocês acreditam que eu atravesso daqui lá com um carrinho sem cair? Aí alguns: eu acho que não. Outros: eu acredito. Então vou mostrar para vocês. Aí ele foi em cima da corda com o carrinho, atravessou até o lado de lá. Beleza, deu certo. Aí chegou de cá e ele perguntou: e aí, agora vocês acreditam que eu atravesso de volta? Aí todo mundo: eu acredito. Aí ele perguntou: quem quer vir no carrinho? Ninguém foi no carrinho, né? Acredita, mas para entrar no carrinho não quiseram não.
Então, mais ou menos isso, a fé. E o simples fato de acreditar. Para você receber a vida eterna, você tem que ter fé que o Senhor Jesus Cristo pode salvar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E a gente precisa crer no Senhor para a gente ter a vida eterna. A palavra de Deus diz que a vida eterna é uma promessa que foi garantida por Jesus. Ele diz assim, João 10, 28, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se você se arrepender, se você ter fé no Senhor, ninguém, não tem diabo, nada pode arrebatar você das mãos do Senhor. Então, essa noite é a oportunidade de você que não tem Jesus, de se arrepender dos seus pecados, de se voltar para Deus, de aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, de entrar no carrinho, de entregar, de lançar a sua vida totalmente nas mãos de Jesus Cristo, para que você também faça parte do povo da esperança da vida eterna, daquele povo que vai morar no céu com Jesus. Deus te convida nessa noite. E nós que estamos aqui, que sabemos já que somos salvos, que nós temos certeza da salvação, temos certeza que nós vamos morar com Jesus lá na glória, como é que a gente vai viver aqui, neste mundo do jeito que está? A gente sabe que está muito perto. Alguém aqui acredita que está perto? Que Jesus está voltando? Tá? Pode ser essa semana, né? Pode ser daqui um mês, pode ser daqui 10 anos, 100 anos, não sei. Mas que está perto, né? Está perto, está muito próximo. E nós devemos viver a vida como se Jesus fosse voltar hoje, daqui a pouco. E se você viver como se Jesus fosse voltar hoje, agorinha, daqui a pouco, além de você estar garantido, você vai morar no céu, você vai estar alimentando essa esperança todos os dias da sua vida. Você vai viver com paz, você vai viver com alegria, você vai viver sem pressão. Porque tem coisa pior do que o pecado. O pecado entristece, o pecado encurva as pessoas, o pecado gera tristeza, gera amargura, o pecado gera ruga. Você semblante carregado. E Jesus nos convida a viver uma vida como se Ele fosse voltar. Uma vida aguardando o Senhor Jesus Cristo. Ansiosamente, esperando esse grande dia. Primeiro, nós devemos viver uma vida de gratidão ao Senhor. Nós devemos celebrar a vida que Deus nos deu todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Nós devemos ser gratos. Nós devemos tirar da nossa vida todo e qualquer tipo de reclamação, de murmuração. Tem gente, tanta gente chata que só fica reclamando, murmurando. Não é verdade? Hoje a pastora Iracema lá estava pregando hoje de manhã, ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim, vocês sabiam que existe oração contrária? Aí ela falou, existe. Oração contrária é murmuração, reclamação, que faz efeito contrário àquilo que você deseja, àquilo que você quer. Então a gente tem que viver uma vida de gratidão ao Senhor. É tão bom ser agradecido pelo Senhor, por aquilo que você tem. É tão ruim ficar espelhando sua vida na vida dos outros. Ficar invejando a vida dos outros. Ficar querendo o que o outro tem. Isso é cobiça, né? Ficar querendo o que o outro tem. Mas tem inveja. A inveja você não quer não, mas quer que o outro também não tenha. Quer que ele perde tudo. É horrível isso. É um peso no coração. Gera amargura. É ruim. E nós devemos viver uma vida de gratidão ao Senhor. Todos os dias. Senhor, obrigado por esse dia.
obrigado por tudo que o Senhor me deu. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela igreja. Obrigado pelo meu pastor. Obrigado, obrigado, obrigado. É isso. Alegra o nosso coração. Mantém viva a esperança. E nós devemos cultivar isso. Outra coisa, perseverar. Judas 1:21 diz assim: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esperar com fervor, conservar no amor de Deus, conservar firmes na casa de Deus, perseverar. E a perseverança é um pouco difícil. Eu fico imaginando Abraão, quando Deus chamou ele para sair da casa da sua parentela, ir para um lugar que Deus mostraria, e Deus fez uma promessa para ele, que daria um descendente, e nesse descendente ia perpetuar a promessa de um povo escolhido de Deus, que culminaria no nascimento do Messias, Jesus Cristo. Só que essa promessa demorou. Quantos anos aí demorou? 25, né? 25 anos. 5 anos. E tem gente aqui que Deus fez promessa para ele há 10 anos, 20 anos, alguns 30 anos, 40 anos. E ainda não se cumpriu. E aí? Vai desistir? Não vai desistir não, vai perseverar. Vai perseverar. Porque Abraão perseverou e nasceu Isaac. E depois o povo de Israel. E depois o Cristo, o nosso Salvador. Precisamos perseverar. Perseverar. Perseverar na comunhão. Perseverar na igreja. Perseverar na leitura da palavra. Perseverar na meditação. Perseverar no jejum. Perseverar na oração. Porque nós somos daqueles que não retrocedem, mas daqueles que caminham firmes, que perseveram. Amém? O que mais? Testemunhar. Começo de Tito aqui, o apóstolo Paulo fala que ele recebeu de Cristo e ele promoveu a fé. Ele pregou o evangelho, ele anunciou esse evangelho. Ele anunciou essa esperança de vida eterna. E por causa de homens como ele, nós tivemos missionários, como por exemplo Gunnar Wingren, Daniel Berg, que ouviu a voz de Deus e veio para um lugar que eles nunca tinham ouvido falar, um tal de Pará, aqui no Brasil, e se estabeleceram e fundaram as Assembleias de Deus, que é a maior denominação evangélica do Brasil. E hoje nós fomos alcançados porque esses homens testemunharam. E nós devemos testemunhar. Você tem que testemunhar na sua casa, você tem que testemunhar no seu trabalho, você tem que testemunhar nas rodas dos amigos, você tem que testemunhar aonde você for. Tem alegria maior do que você ganhar uma alma para Jesus? Alguém aqui já, não vou perguntar isso não. Depois o pessoal vai ficar com vergonha, né? Mas acredito que todo mundo aqui ganhou pelo menos uma alma para Jesus, né? Não é possível. Tem alegria maior do que isso? Gente, esses dias eu fiquei alegre, que eu estudava com uns colegas no 2º grau, e eu falava de Jesus para eles, menino, 14, 15 anos, mas nunca quiseram saber de Jesus. Esses dias eu vendo na rede social foto de um deles na igreja, louvando, eu falei, eu posso não ter ganhado para Jesus, mas eu plantei a sementinha, eu fiquei tão alegre porque colega tão querido servindo ao Senhor na igreja. Isso anima, alegra a esperança nossa. E por último aqui, santificar, meus irmãos. Devemos viver uma vida de santificação. Devemos viver uma vida de separação. Devemos viver lutando contra o pecado o tempo todo. Porque a gente vive nesse mundo visando a eternidade. Esperando a eternidade.
E por causa disso a gente abre mão de muita coisa na vida em prol dessa eternidade. A gente abre mão de muito convite tentador por causa da eternidade, por causa de Jesus. Eu já recebi, por exemplo, convite para entrar na maçonaria. Eu fui assediado, assim, que vocês nem imaginam. Quase fui amarrado e jogado lá dentro. Convites tentadores. Lá dentro você tem uma carreira, não sei o que lá, tal. Mas não, eu sigo Jesus. Eu sigo a palavra de Deus. Eu sei que lá não segue os princípios da palavra de Deus. Eu sou de Jesus, eu sou pastor. Eu sou membro do corpo de Cristo. Só um exemplo. E nós temos que o tempo todo estar dizendo não para as coisas. João 12, 25, vou terminar com esse versículo, diz assim: quem ama a sua vida, perder, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Vamos ficar de pé neste momento? Gostaria de orar com você. Amém. Você que está aqui essa noite, que não tem Jesus no seu coração, não aceitou Jesus, ou que você que está aqui, que está desviado, que está meio para lá, meio para cá, essa oportunidade de você entregar novamente sua vida para Jesus, nós estamos muito próximos, meus irmãos, muito próximos. E Jesus quer te dar vida, e vida com abundância, com alegria, com esperança. O mundo não dá essa esperança não, Jesus dá. Tá? E eu quero, se você que não conhece Jesus está aqui, eu não vou chamar você aqui à frente. Mas se você é no seu lugar, feche seus olhos. E você também, que está firme com o Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir que você ore ao Senhor, para que Deus possa fortalecer a sua fé, para que você esteja firme, perseverando, sempre abundante, alegre, feliz, né? Alimentando essa esperança viva no seu coração. Amém, Senhor, meu Deus e Pai, te adoramos e te louvamos por essa oportunidade, ó Pai, de trazer a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pela paz, pelo sentimento de esperança, pela alegria que invade a alma daquele que serve ao Senhor. Pai Celeste, aqueles que não conhecem o Senhor, que neste momento possa abrir a sua boca e confessar, porque a Tua palavra diz que se a gente crer com o coração, confessar com a nossa boca, crer que o Senhor Jesus Cristo nos salvou, nós seremos salvos. E nesta hora, ó Pai, que essas pessoas possam abrir o seu coração, convidar Jesus para morar na sua vida, para fazer morada nele, e assim terem os seus nomes escritos no livro da vida. Aqueles que estão afastados também, ó Pai, que possam voltar-se já agora para os pés do Senhor, porque não tem melhor lugar de estar do que na presença do Senhor. E, Senhor, fortaleça a nossa igreja, fortaleça a nossa comunidade, que nós possamos estar firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, aqui nesta casa de oração, servindo ao Senhor, testemunhando, santificando, até aquele glorioso dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará para nos buscar, para estarmos com Ele para todos sempre. Amém.